Muito estimado Padre Alex, nosso amado pároco desta bonita paróquia dedicada a São Bento, aqui em Samambaia, Brasília. Muito querido Padre Ramon, vigário paroquial, Diácono Souza, demais irmãos e irmãs dos ministérios que atuam nesta Santa Missa. Eu quero pedir desculpa por pregar sentado, porque nesses dias estou passando por uma recuperação de saúde e tenho às vezes sofrido as vertigens. Alguém certa vez me perguntou o que é uma homilia. A homilia é uma conversa familiar, em que o sacerdote se coloca diante da comunidade como pai. Um pai que fala aos seus filhos. Então me sinto nesta condição aqui, primeira vez que venho a esta paróquia, tão bem cuidada, tão bem zelada pelos nossos padres do caminho neocatecumenal, e quero me sentir entre vocês como um pai de família que falo para vocês de coração a coração. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, celebrando hoje a missa votiva de São Bento, de Núrcia, nesse dia 11 de fevereiro de 2026, dia também que a gente faz memória a Nossa Senhora de Lourdes, lembramos o grande pai do monaquismo ocidental. Somos convidados a olhar para o coração da vida cristã, a verdadeira sabedoria. Não há nenhuma sabedoria maior do que a de Deus. E nós detemos no coração a sabedoria cristã que vem da cruz. São Bento viveu no século VI, em meio a um mundo marcado por crises e desordens. E respondeu não com discursos grandiosos, mas com uma vida enraizada em Deus, fundada na oração, na escuta e na conversão interior. São atitudes belíssimas desse grande pai na fé, que perpassa os tempos, mais de 1000 anos da morte de São Bento, e ele continua vivo com seus ensinamentos e a sua medalha milagrosa, a sua oração poderosa contra o demônio é a nossa companhia de todas as horas. A primeira leitura apresenta a rainha de Sabá, admirada diante da sabedoria do rei Salomão. Ela vê a ordem, a justiça, a beleza e reconhece que tudo vem do Deus de Israel. A sabedoria bíblica não é apenas inteligência humana, é um modo de viver que revela a presença de Deus. Onde há sabedoria divina, há equilíbrio, há paz, há sentido para a existência. Viver não é fácil. E nós cristãos, diante dos maiores dramas da nossa vida, nós temos uma resposta: a cruz. A cruz do Senhor Jesus é a resposta aos dramas indecifráveis da vida humana. São Bento compreendeu isso profundamente. No prólogo da sua regra, ele começa dizendo: escuta, filho, os ensinamentos do Mestre e inclina o ouvido do teu coração. No final do ano passado, eu preguei o retiro espiritual para os monges beneditinos de Brasília. E exatamente nós começamos o nosso retiro com esse epílogo da regra de São Bento. Escutar com o coração. Escutar com a alma.
com o profundo de nós mesmos. Essa expressão é central. Não basta ouvir com os ouvidos biológicos do corpo. É preciso escutar com o coração, escutar com a alma. A sabedoria, meus irmãos, começa com esta escuta humilde da Sagrada Escritura, que na nossa liturgia ocupa um lugar belíssimo, o ambão, a mesa da palavra, que é a mesa que nos prepara para a mesa da Eucaristia, a Sagrada Escritura. O Salmo afirma: o justo tem nos lábios o que é sábio. Traz a aliança de Deus no coração. Que frase tão bonita essa, que nós cantamos com a salmista, nesta resposta à palavra de Deus. São Bento quis formar homens e mulheres que vivessem exatamente assim, com a palavra gravada na vida cotidiana. Por isso, ele criou uma escola espiritual baseada no equilíbrio entre a oração e o trabalho. O famoso ora et labora. Reza e trabalhe. No Evangelho, Jesus vai ao centro da questão espiritual. Ele ensina que a verdadeira pureza não vem de ritos externos, mas do interior do homem. É do coração que saem as más intenções. Ninguém comete adultério, ninguém pratica um roubo, uma corrupção, sem que antes tudo seja planejado no coração. Não pensa que os corruptos de Brasília, eles começaram a roubar de uma vez. Não, foi um trabalho que foi sendo feito na maldade da concupiscência e do pecado. E a corrupção é impressionante, ela começa com pequenas coisas e depois se torna uma necessidade que nada preenche. Esses homens e mulheres da nossa república que estão atolados no brejo da corrupção, da mentira, da falsidade, que são péssimos homens e mulheres para a nossa sociedade, eles começaram com pequenas coisas. E hoje, nem se roubarem todo o patrimônio do Brasil não vai satisfazer a audácia da corrupção, porque o saco da ambição não tem fundo. Não tem. É uma doença. É uma psicopatia. É tão estranho contemplar esses rostos que falam coisas sérias da justiça, da democracia, do Estado de direito, mas o coração está cheio de rapina, de pecados, de misérias, de mentiras contra o povo, contra o progresso da nossa gente. É do coração que brota as más intenções. Cristo revela que a batalha espiritual acontece no centro de nós, dentro da nossa alma. E todos nós temos essas batalhas. Já as crianças, porque nós já nascemos com aquele verme da concupiscência de Adão e Eva dentro de nós. A gente quer caminhar na luz, mas às vezes as trevas nos arrastam. A gente quer ir na verdade, mas a mentira parece tão doce e a gente tende a ir à mentira. Que coisa triste. Não basta, meus irmãos, parecer santo. É preciso permitir que Deus transforme as raízes do nosso ser pessoal, da nossa intimidade pessoal, do nosso ser profundo, que precisa ser alcançado
pela graça de Deus na palavra e nos sacramentos. A Regra de São Bento é um livro maravilhoso. O livro mais vendido do mundo é a Sagrada Escritura. O segundo livro é a Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis, ali já no final do 1490, quando foi escrito. E o terceiro livro mais comercializado é a Regra de São Bento. Esses 3 livros nós precisamos ter: a Bíblia, a Imitação de Cristo e a Regra do nosso Pai São Bento. No capítulo 4 da Regra, chamado Instrumento das Boas Obras, São Bento aconselha: não seguir os maus pensamentos, mas combatê-los imediatamente. Nós precisamos criar uma vacina espiritual interior contra os maus pensamentos, em todas as circunstâncias. Isso mostra, meus irmãos, que a santidade não começa nas grandes obras, mas na purificação silenciosa do coração. Purificar o coração, é aí que começa. Jesus enumera as realidades que brotam do interior humano. Quais são elas? Orgulho, inveja, maldade, falta de juízo. Essa lista, meus irmãos, não é condenação, mas convite à conversão. Nós precisamos sair do orgulho, porque o orgulho a gente o combate como? Com a humildade. Se o orgulho é esta escada descente para o inferno, a humildade é a escada ascendente para o céu. A maldade a gente combate com a bondade. A inveja a gente combate com a alegria do sucesso que o outro alcança. E a falta de juízo a gente combate com a boa consciência. São Bento sabia que o monge e todo cristão precisa aprender a reconhecer suas fragilidades para abrir espaço à graça. Os antigos, meu avô sempre dizia esses axiomas antigos. E é interessante isso, né? Meu avô dizia: ninguém sabe o que o calado quer. Você tem que falar o que você quer para Deus. Senhor, eu quero ser curado. Eu quero melhorar a minha consciência, a minha responsabilidade. Eu preciso abrir. Tem aquela imagem bonita que vocês conhecem, de Cristo batendo na porta e o dono da casa com a chave da porta na mão para o lado de dentro. Cristo bate, a graça de Deus bate, mas eu preciso abrir a porta para que Deus entre na minha vida. Gente, a fé não é um peso, uma imposição a ninguém. A fé é aceita livremente. Ninguém é obrigado a ser católico. Mas ser católico é bom demais. E morrer católico, melhor ainda. Agora, quando eu aceito ser católico, eu aceito o Evangelho, as orientações de Cristo e da Igreja, porque Jesus quis deixar a Igreja com o poder de ligar e desligar, na terra e no céu. Ah, eu sou católico, mas não concordo com o Papa. Pronto, já está tudo errado. Ah, eu sou católico, mas não concordo com o catecismo. Que católico você é? Ah, eu sou católico, mas eu sou a favor do aborto. Eu sou católico, mas milito nos partidos abortistas. Voto nos candidatos que promovem aborto, ideologia de gênero,
a desconstrução da família, a implantação do socialismo dentro das universidades, toda essa anarquia que nós estamos vivendo. Mas você é católico? Precisa ler mais. Lê o Papa São Pio X, Papa Pio XII, que fala dessas coisas claramente, São João Paulo II. Um dos pontos mais conhecidos da espiritualidade beneditina, e vocês é de uma paróquia beneditina e precisa conhecer a espiritualidade do nosso Pai São Bento, é o caminho da humildade, gente. É o caminho de Cristo. Cristo, sendo Deus, desceu do céu e humilhou-se à nossa condição humana, fazendo-se um de nós. No capítulo 7 da regra de São Bento, ele descreve a humildade como uma escada espiritual que conduz à liberdade. Só é livre quem é humilde. Eu fico com pena desses jovens que estão há tanto tempo na universidade, não dá conta de concluir seus cursos, comportamentos estranhos, que enceba o seu corpo com a maconha, com cocaína todo dia. Meu Deus, não tem humildade. São pessoas que poderiam dar muito para a sociedade, mas não dão nada, porque não têm humildade. E acham que são livres. Não venha me dizer que você que é dependente de vício é livre. Você é escravo. Dependendo do cigarro, é escravo. Eu fumei 12 anos, fui escravo 12 anos do cigarro. Não fumei maconha na minha juventude, porque minha mãe, antes de morrer, quando eu tinha 11 anos, disse: está vindo um negócio aí que se chama de maconha, de droga, nunca use isso. E na roda dos colegas lá na escola, quando pintou o clima para a maconha, a distribuição do cigarro, eu fugi. Porque lembrei da palavra da minha mãe. As drogas tiram a liberdade da pessoa. A pornografia tira a liberdade das pessoas. Os que aqui estão viciados na pornografia, você sabe o que eu estou falando. Você já é um escravo. Você sente mal, sente angustiado, depois que usa essa coisa, e no outro dia você está usando de novo. Você não é livre, você está escravo de um vício que às vezes é preciso de uma ajuda psicológica, psiquiátrica, para você se libertar disso. Precisa buscar ajuda. Ninguém sabe o que o calado quer. Precisamos de ajuda, a ajuda do padre, do sacramento, do grupo de oração, da comunidade que vocês participam. Precisa da ajuda de um profissional católico que crê em Deus, que não vai botar coisas bobas de Freud e de companhia na sua cabeça. Quanto mais o homem se apoia em Deus, menos precisa provar algo ao mundo. Os cristãos são as pessoas mais livres deste mundo, porque mesmo diante do martírio, morrem livres. O ditador pode tirar a sua vida corporal, mas não tem poder de entrar na sua alma, porque lá é o resguardo de Deus que está no profundo da nossa vida. A cruz de São Bento traz a antiga oração: Crux sacra sid mi lux, non draco sid mi dux. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Os padres têm que ter paciência, que eu prego muito. Não sei se eu vou voltar aqui algum dia. Talvez o padre Alex falasse: se eu soubesse que ele falava tanto, eu já não tinha convidado. Mas o senhor, como um bom venezuelano, vai esperar. E o bispo tem poder de pregar quanto quer, né? Os padres pregam menos, mas o bispo pode pregar muito. O Papa, então, nem se fala. Essa oração, vamos rezá-la? A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia.
Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebes tu mesmo teu próprio veneno. Essa oração, meus irmãos, expressa a essência da nossa vida católica cristã. Deixar que Cristo ilumine nossas decisões e afastar tudo aquilo que nos conduz para longe de Deus. E olha, eu rezo essa oração muitas vezes. Quem anda comigo, essa senhora que é consagrada, militar consagrada, que sempre nas suas horas vagas dirige para mim, ela sabe. Toda vez que a gente entra no carro, a gente reza a oração de São Bento. Maravilhosa essa oração. Espanta o diabo da nossa vida. A rainha de Sabá ficou maravilhada com a ordem do reino de Salomão. Assim também o mundo deveria reconhecer a presença de Deus quando vê uma vida ordenada pela fé. Você está indo para o trabalho, no ônibus, sozinho, com outras pessoas, reze. No seu trabalho, ora et labora. Orar e trabalhar, tudo junto. A espiritualidade beneditina não é fuga da realidade. Como Karl Marx, os grandes teóricos anti-Deus e anti-Cristo, sempre dizem, a religião é ópio do povo. A religião é para acomodar os pobres diante da chibata dos ricos. Essas bobagens que não têm fundamento nenhum. Esse discurso que divide a sociedade, que divide as pessoas, coloca o esposo contra a esposa, homem contra a mulher, branco contra negro, indígena contra branco, pobres contra ricos, hétero contra homossexual, vai dividindo tudo isso. É porque essa gente, não tendo fé, não é capaz de imaginar a sociedade ordenada pela fé. No Ocidente, qual o país que manteve a sua estrutura arraigada na fé e por isso não se dissolve? A Polônia, terra do nosso querido João Paulo II. Eu fiquei impressionado com esse país. 95% do povo à igreja católica. De manhã cedo, os professores, no horário do recreio, traz os meninos em fila de meninos e meninas para adorar o Santíssimo 5 minutos na igreja. Perto das escolas tem uma igreja. Que povo extraordinário. Vai passar para a história como a gente que entendeu que a ordem vem pela fé. Veja a França. Mas veja a Alemanha, a Bélgica, que abandonaram a fé. Não, a fé é besteira, nós agora vamos viver o marxismo, o freudismo, essa coisa toda, a liberdade. O ser humano precisa ser livre, não precisa ter Deus. Olha o estado que está. Uma vergonha. Shopping center na Bélgica, com homens e mulheres seminus se expondo como mercadoria para você comprar, levar para um quarto e usar aquele corpo para o bel prazer. A que ponto chegou essa gente? A paróquia, meus irmãos, é a família. É nela que a vida diária torna-se espaço onde aprendemos o amor, o ágape, a obedecer a Deus e a crescer na fé. Por isso a paróquia é a nossa família, a nossa casa. E a gente gosta da paróquia. Cada paróquia tem seu cheiro, tem seu jeito, tem seu modus operandi da fé. E quando você muda de uma paróquia, você sente saudade, custa adaptar a outra. Porque a paróquia é a nossa casa. Por isso que a gente ama a nossa paróquia, é onde a gente devolve o dízimo, onde a gente reza, onde a gente ajuda, onde nós recebemos a graça da preparação para a morte. Jesus nos alerta hoje contra uma religião apenas de aparências. Nós podemos cumprir práticas, rezar fórmulas
e ainda assim manter um coração meio distante de Deus. São Bento insiste que a oração precisa ser sincera, breve e cheia de atenção interior, para que não se transforme em mera repetição vazia. A sabedoria verdadeira nasce, meus irmãos, da união entre a palavra e a vida. Por isso a regra de São Bento recomenda a leitura orante da Sagrada Escritura, o silêncio e a meditação. O que é a oração orante? É você ler a Sagrada Escritura orando. Você fazer a lex orandi do Evangelho do dia, ler uma vez mais rápido, uma vez mais profunda, uma vez mais profunda e uma quarta vez contemplando e adorando. A palavra entra no coração. Quem aprende a escutar Deus encontra clareza para discernir os caminhos da vida e o momento da morte. Minha madrasta essa semana me ligou: meu filho, estou ligando para despedir, que eu vou morrer. Depois de tantas provações, falei: minha tia, não está na hora, espera que eu vou te visitar ainda antes da senhora morrer. Semana que vem vou lá vê-la. Então, ela deu 2 dias para morrer, mas já passaram 3 e ainda não morreu. É a angústia de uma velhice cansada, sofrida de tantas doenças, em que a alma cansa do corpo, porque o nosso corpo dá trabalho, é difícil. E a alma cansa. Aí vem já a velhice, o cansaço, a fadiga. Mas a fé está ali. Por isso que a igreja é a nossa mãe que cuida da gente também na hora da morte. É uma hora bonita. Por isso eu repito para vocês, é bom demais ser católico, mas melhor ainda é morrer católico. Muito bom. Ter a graça de receber os sacramentos. Celebrar São Bento é recordar que a santidade não é extraordinária. Ela é fiel. Todos nós somos chamados a ser santos. Um católico que não quer ser santo é uma anomalia. É um problema. E ele ensina a perseverar nas pequenas coisas, a cultivar a paz interior e a transformar cada momento da vida em oração. Vale a pena conhecer a vida de São Bento. Portanto, a Sagrada Escritura hoje, proclamada aqui, no altar da palavra para nós nesta noite, nos convida, meus irmãos, a olhar para dentro e perguntar: o que está brotando do meu coração? O meu coração tem espaço para Deus? Ou nós estamos cheios de preocupações, julgamentos, inquietações? Meus irmãos, Cristo quer purificar o interior de cada um de nós para que a nossa vida se torne luminosa. É muito triste encontrar um católico amargo, né? Eu tive uma tia, não vou dizer o nome, que são muitas, por isso, se minha família escuta, não vai saber, mas alguns sabem quem é. Coitada da minha tia, era tão amarga. Eu chegava de férias do seminário: tia, como é que está o meu tio? Ela botava 1000 defeitos. Nunca disse uma palavra boa sobre o marido. E ele carregou até o fim. O dia que nós sepultamos, ele disse para mim: meu filho, eu com meus mais de 70 anos, tenho a dizer para você, carreguei a cruz dela com paciência e alegria. Uma vez ele comprou uma casa para ela na cidade, uma casinha bonita, uma das melhorzinhas da cidade, e é naquele tempo que o povo começou a cimentar as casas, de cimento vermelho, aquele cimento queimado. Ele comprou a casa pensando: vou alegrar tanto o coração dela, que ela vai me agradecer, porque eu estou dando esse presente para ela. Quando ele levou ela na casa, que ela olhou o cimento, falou: eu não quero essa casa. Pegou um machado e começou a arrancar o cimento da casa. Coitada, era tão amarga.
sofreu porque era amarga. Católico amargo, nós temos que ser doce. Jesus é doce. Tem até aquele canto dos carismáticos antigos, o nome de Jesus é doce. E é doce mesmo. Yeshua, Jesus, Jesus, tudo é doce o nome de Jesus. Jesus é doce. Nós estamos cheios de preocupações, julgamentos e inquietações. Gente, família tem problemas. Qual família que não tem problema? É melhor ter paciência, não ficar julgando. Já sabe que a pessoa é aquele ovo da casca mole que você não pode mexer, que arrebenta? Deixa quieto. Saiba lidar com as pessoas difíceis. Porque Jesus quer purificar o meu coração e o seu coração. É uma purificação interior, dentro de nós, para que a nossa vida se torne luminosa, aprazível e doce. No mundo marcado pela pressa e pela superficialidade, São Bento recorda para nós o valor do silêncio, da estabilidade e da fidelidade a Deus. A cruz sagrada não é peso, é luz. Ela orienta nossos passos e nos ensina a confiar. Que a oração beneditina se torne também a nossa. Que Cristo seja a nossa luz, que a palavra seja a nossa regra e que o amor seja o nosso caminho. Quando o coração se ordena a Deus, tudo encontra o seu lugar. E um dos pensamentos basilares da regra de São Bento, que ele ensina para os seus filhos monges, é: nada antepor a Cristo. Nada no lugar de Jesus. Nesta missa votiva, peçamos a intercessão dele para que nossa comunidade paroquial viva na verdadeira sabedoria que nasce de um coração purificado pelo Evangelho. Que a cruz sagrada seja nossa luz, que a graça nos fortaleça e que caminhemos sempre sob a proteção de Deus, sob o olhar intercessor de São Bento e da Santíssima Virgem, a Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Lourdes. Assim seja. Amém. Tem pressa?